Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo cá em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo cá em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre
sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. Amém. Eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão alegres de estar aqui essa noite? Hoje estamos nesse culto denominado culto de louvor e adoração. Não existe nada mais importante no ser humano que não seja adorar ao Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, nós ministramos uma gratidão. Somos felizes por Deus ter nos feito e ter nos ajudado, pois tudo que acontece em nós, na nossa vida, em nosso meio, tudo é permissão do Senhor. E tudo vem para que o nome dele seja glorificado. Amém? Glórias sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vos convido para abrir a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Nessa noite nós estaremos vendo algo muito maravilhoso. Estamos cercados, por mais que nós não vejamos, hostes espirituais da bondade e da maldade. Acima de nossas cabeças existem principados e potestades, reinos e governos. Muitos desses principados e potestades são da maldade. A missão deles é trazer discórdia, inimizade, porfia, emulações, separação, violência, morte. Esses principados e potestades da maldade não suportam ver um casal feliz, um filho obediente, um esposo amoroso, uma esposa submissa. Eles não gostam de ver você bem. É por isso que os principados e as potestades sempre procuram investir contra as nossas vidas. Quando você está feliz, quando você está alegre, quando você está satisfeito por algo, uma notícia que veio, por um acontecimento, algo que aconteceu, por uma promoção que você esperava, quando você recebe algo, e isso você transmite através de sorrisos, ou através de um falar, de um comentar, para um amigo, para um familiar, para alguém de tua confiança, o principado, a potestades, anjos caídos, eles entram para te entristecer. É por isso que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Tem dias e momentos que o nosso dia começa alegre e festivo. Tudo está dando certo. Nós estamos vivendo o ápice da nossa vida, do momento. Estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, da nossa história. Nós estamos lá em cima. E de repente, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a desandar. E aquela alegria, aquele prazer, aquela felicidade começa agora a mudar. A alegria vai embora, o sorriso desaparece, o brilho dos olhos dá lugar às lágrimas, porque chega o sofrimento.
E agora você não está mais em cima, agora é lá embaixo. E o que sobra e vem ao coração e alcança a mente é o questionamento. Por quê? Por que acontecem essas coisas comigo? Por quê? Estava tão bem, era tão feliz. Deus olhando ao homem, sabendo que existe um ser espiritual que guerreia conosco dia a dia, 24 horas por dia, Deus decide agora resgatar o homem, mudar a situação do homem, não deixar agora o homem ali a seu bel prazer. Agora Deus vai entregar ao homem capacidade, poder, autoridade para entrar na batalha, entrar na peleja, entrar na guerra, para guerrear. Guerrear contra quem, pastor? Contra os principados e as potestades. Esses seres invisíveis que atacam de diversos lugares e nos enfrentam de todos os lados. Quando Jesus vem, ele reúne algumas pessoas para o acompanhar. Algumas pessoas que iriam agora lhe seguir e obedecer. Pessoas comuns como eu e você. Pessoas que desconheciam o além, desconheciam esses principados e essas potestades. Então Jesus chama aqueles homens que estavam ao seu lado. E então ele dá uma ordem: vão, sigam o caminho. E onde quer que vocês forem, façam a obra, falem as boas novas, comentem, digam as boas notícias. Eu vos darei autoridade, poder. No livro de Lucas 10 e 19 diz: eu vos dei poder de pisar serpentes e escorpiões e toda força do inimigo. Os discípulos saíram e foram pregar a palavra de Deus. E quando eles se dispuseram a fazer a obra de Deus, eles se depararam com vários tipos de situações. Então o tempo passa, os discípulos retornam, voltam. Agora eles voltam felizes e alegres. E por que estavam alegres? Porque eles ali experimentaram, viveram, testemunharam o poder de Deus, as ferramentas espirituais que Deus lhes entregara. Então, chegando ao Senhor, os discípulos dizem: mestre, em teu nome as pessoas são curadas, em teu nome os aleijados andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os demônios são expulsos e os mortos ressuscitam, voltam à vida. Então eles estavam felizes porque presenciaram, viveram o sobrenatural. Então Jesus vai olhar para eles e dizer: ei, não se alegrem porque se sujeitam os demônios, os espíritos, mas alegrai-vos antes por seus nomes estarem escritos nos céus. Amém? Jesus nos deu poder. Jesus estava no monte orando. O problema é que muitas pessoas querem poder,
mas não querem pagar o preço, não querem orar. Aqui nós fazíamos o clamor do meio-dia, não tinha ninguém. Sexta-feira nós subimos o monte, poucas pessoas subiram conosco. Pela madrugada, muitos dormem, poucos decidem se levantar para orar e buscar a Deus. Então Jesus vai dizer na sua palavra: geração incrédula. Por que Jesus vai chamar a geração de incrédula? Porque as pessoas não estão dando crédito, não estão acreditando, não estão buscando, não estão pagando o preço, não querem uma intimidade com Deus, uma proximidade com o seu Criador. Ei, eu vos dei autoridade, mas eles não conseguiram expulsar. Jesus desce do monte, Pedro, Tiago e João descem com ele. O texto sagrado vai dizer que quando Jesus descia do monte, ele se depara com uma multidão. Muitas pessoas estavam ali discutindo a respeito da situação daquele jovem. Os fariseus questionando, os discípulos, quem sabe, dizendo que era demônio, mas tentava expulsar e não conseguia. Os fariseus diziam que era doença. E quando Jesus desce, quando eles avistam ao Senhor, então algo acontece. Jesus nos deu poder. Você tem poder. Pastor, que poder que eu tenho? Deus te deu poder de abençoar a tua casa, de abençoar o teu lar, abençoar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, o teu trabalho. Deus te deu autoridade neste mundo. O problema que acontece com muitos é que as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam que se você disser uma palavra com fé, acontecerá. Eu estava desempregado há uns anos atrás. Peguei alguns currículos. 3 dias distribuí currículos. Voltei para minha casa. A minha esposa chegou em casa 5 da tarde, 5:30. Eu estava deitado no sofá, com as pernas ali no sofá esticado, assistindo TV. Então, ela indignada porque estava trabalhando e eu descansando, repousando, desempregado. Então ela me questiona: por que tu não vai procurar emprego? Por que tu não vai buscar algo? E eu disse: eu já procurei emprego, eu já busquei o trabalho e eu já entreguei a Deus. Eu só estou esperando a melhor oportunidade. Eu não tinha fechado a minha boca, eu não tinha ainda parado de falar, e o telefone toca. Seu José? Sim. Você deixou um currículo na minha empresa, e eu gostaria de saber se você teria amanhã pela manhã um tempo
para participar de uma entrevista de emprego. E eu disse: sim, 9 horas, tá bom para o senhor? Está ótimo, pois eu lhe aguardo. Fiquei trabalhando nessa empresa no dia seguinte. A minha vida e a sua vida, ela é movida por fé. O problema é que nós somos incrédulos. Nós duvidamos do poder de Deus. Existem principados e potestade da maldade, mas também tem o outro lado, o principado e a potestade da bondade, do bem, que guerreia e peleja a teu favor. Entenda isso. Deus não te deixa só na peleja. Deus não te deixa só na luta. Deus está sempre contigo, aonde quer que tu esteja. Sadraque, Mesaque e Abdenego estava dentro da fornalha de fogo ardente. Queimou o cabelo? Não. Queimou as roupas? Não. Eles morreram? Não. E por que, pastor, nada aconteceu com ele? Porque o Senhor estava com eles dentro da fornalha. Deus está contigo onde quer que você esteja. Entenda isso. Deus te ama. Pastor, prove que Deus me ama. Enviou o Filho dele, o único Filho, Jesus Cristo, por ti, por mim, por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus te amou tanto que deu seu Filho. Eu desafio um pai, uma mãe, dar o seu filho por uma pessoa má, por um assassino, por um criminoso. Você tem coragem? Não. Por uma pessoa boa? Muito menos. Eu não dou meu filho por nada. Deus deu o seu filho por nós. Quer amor maior do que esse? Você não está só. Deus tem te amado. Deus tem te guardado. Deus tem estado contigo em todos os momentos da tua vida, fazendo parte da tua história. Amém? Não importa o lugar, não importa o tempo, Deus, Ele age. Deus estava no monte orando. Aonde estava precisando? Lá embaixo. E o que Deus fez? Desceu. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam onde? Na fornalha. Deus apareceu dentro da fornalha. O endemoniado gadareno estava onde? Estava do outro lado do lago. Jesus foi fazer o quê? Foi libertar o demônio, o gadareno, que estava do outro lado do lago. Bartimeu estava onde? À beira do caminho. Jesus passou bem pertinho dele. Para quê? Para que Bartimeu se levantasse, clamasse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus só queria ouvir isso dele. E o que Jesus fez? Vem, rapaz, o que é que tu quer? Senhor, eu quero ver. Pois veja. E imediatamente a visão foi restaurada. Não importa o lugar, não importa o tempo, Deus tem poder sobre tudo, porque o poder dele transpassa o tempo. Como assim, pastor? Este jovem, ele tinha um espírito imundo, um demônio que tampava os ouvidos e a boca. Ele era mudo e surdo. Além disso, dava convulsões. As convulsões, muitas delas
jogava aquele jovem na água, bem como outras convulsões jogavam aquele jovem no fogo. E o pai do jovem vai dizer que o demônio queria matá-lo. É isso que o diabo quer fazer com a tua família, com os teus filhos, com teus parentes. O inimigo quer matar, ele quer afogar, ele quer ali cremar, jogar no fogo, quer criar situações terríveis, porque o inimigo vai sempre querer destruir as pessoas. Então Jesus pergunta para aquele pai: quanto tempo ele está assim? O pai responde: desde a infância, desde criança, ele vive daquele jeito. Jesus desce do monte e para naquele lugar. Ele estava com o tempo, mas Deus, ele não se prende o tempo. Ah, pastor, o meu esposo está com tanto tempo na bebida, na droga, ele não quer saber, não tem mais jeito, eu não tenho mais esperança. Jesus recebe a notícia da filha de Jairo, que estava morta, tinha 12 anos. Quando ele se dirige para a filha de Jairo, uma mulher percebe que Jesus ia passando. Então, ela que sofria há 12 anos, ela estava triste, sem força. A hemorragia era grande, tinha gasto todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, todas as suas posses com médicos, buscando ali alguém que pudesse curá-la, mas não puderam. Então ela soube, Jesus está passando. Então ela colocou no coração e na mente: ei, se eu tão somente tocar nas pontas dos seus vestidos, na orla da sua veste, eu ficarei curado, porque ele é um homem santo, ele é um homem poderoso, ele tem poder. Então, sem força, se arrastando, quando Jesus passa, ela estende a mão e toca nos vestes. Imediatamente a hemorragia cessa, para, se estanca. E por que, pastor, aconteceu isso? Isso aconteceu porque quem estava passando era Jesus de Nazaré. Aleluia. Não importa o tempo que você está sofrendo, se você verdadeiramente acreditar que Jesus tem poder de mudar a tua história, mudar a tua vida, assim será feito, porque Deus tem poder. Ela acreditou, 12 anos foi mudado, ela recebeu a cura. Aquela jovem tinha 12 anos, estava morta, voltou à vida. E agora Jesus pergunta para o pai: desde quando esta criança sofre isso? Desde a infância. Talvez o pai não tivesse mais esperança. O pai acreditava em Deus, mas a esperança estava longe. Ei, traz a esperança de volta, traz a fé de volta, chama novamente a fé para dentro do teu coração, te apossa da fé. Não permita que o inimigo, que a circunstância, que os problemas, que a dificuldade roubem a fé que há no teu coração, a fé naquele que pode mudar a tua história. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus tem poder. Aquele homem tinha levado seu filho para os discípulos, que não tiveram poder de curar.
justamente aqueles que tinham ficado embaixo, aqueles que não tinham costume de subir ao monte, aqueles que não tinham costume de orar com o Senhor, não tinham poder, não tinham autoridade, porque não tinham o costume, a prática de estar na presença do Senhor. Subir monte é muito maravilhoso. Outro dia subiu um monte, eu, a missionária e o Diego. O Diego estava lá no monte, nós estávamos orando, de repente veio uma senhora, uma irmã, e ela veio sapateando e veio direção, e foi na direção do irmão Diego. Quando ela foi se aproximando, o Diego foi ficando amarelo, branco, foi mudando de cor, e ele foi se tremendo, e a mulher olhou assim para ele, segurou na mão dele e começou a falar com ele, começou a trazer uma palavra ao coração dele, e ele olhando, recebendo, chorando, alegre. Quando a mulher soltou as mãos dele, ele caiu de joelho, glorificando e exaltando ao Senhor. Foi mentira, Diego? Glória a Deus. É mistério. Amém? Então aquele jovem, aquele senhor, ele tinha motivos para não ter esperança, porque aqueles que diziam que podiam fazer algo, não tinham mais como fazer. Não conseguiram expulsar o demônio, não conseguiram abrir a boca para que aquele jovem falasse, não conseguiram ali desobstruir a audição para que ele viesse ouvir. Então aquele homem tinha motivos de sobra para não acreditar mais em Deus. Talvez muitos que estejam aqui já não têm mais tanta esperança. Acredita em Deus, sim. Tem fé em Deus, sim. Mas a esperança está longe, porque tem se escandalizado com tantas coisas no meio do evangelho, no meio da igreja. Tantas coisas têm acontecido, tantos escândalos têm se apresentado no meio da igreja, que as pessoas olham e não têm mais a fé, a esperança de que Deus possa mudar a situação. Então o homem, o pai daquele jovem, vai dizer algo. Ele vai dizer para o Senhor: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele chegou diante do Senhor sem esperança, acreditando no Senhor, mas sem esperança. Se podes, se tu realmente pode, faz alguma coisa e nos ajuda, pois eu estou vendo a hora do meu filho morrer. Me ajuda, nos ajuda, Senhor. Aleluia. Então Jesus vai fazer algo. Você crê e não está conseguindo? Olha o diálogo do Senhor para esse pai. Jesus vai questionar a fé dele. Como eu posso dizer que acredito em Deus se eu tenho uma dúvida? O próprio Senhor vai dizer: se podes. Como é que você diz que crê em mim, que acredita em mim, e vem perguntar, vem dizer, se podes? Está errado. Então Jesus corrige aquele homem e vai dar uma palavra. E que palavra que Jesus vai dar para aquele homem que não tinha mais a fé? Ele vai dizer: tudo, não é alguma coisa. Ele vai dizer: tudo é possível ao que crê.
Tudo é possível para aquele que acredita. Para aquele que acredita que Deus morreu, mas ressuscitou. Para aquele que acredita que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Para aqueles que acreditam que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo é possível para aqueles que verdadeiramente acreditam e não duvidam no Senhor. Aleluia! Tudo é possível. Não me pergunte se eu posso. Não pergunte a Deus se Ele pode. Não pergunte a Deus se Ele quer. Não. Mostre para Deus o teu problema. Conte para Deus a tua dificuldade. Entrega nas mãos dele aquilo que você está precisando. E Ele vai responder da melhor maneira, da melhor forma. Amém? Quantos estão comigo aqui? Glória a Jesus. Então, quando aquele homem vê a repreensão de Jesus, por que essa palavra, pastor? Porque no nosso meio tem tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus, que não têm tido mais esperança, têm acreditado no Senhor, mas a esperança tem ido embora, porque não tem alcançado, não tem visto o mover de Deus, não tem ouvido a voz de Deus, e tem sofrido uma vida de fracassos, de derrota. E este exemplo deste homem com este filho reflete e remete para a nossa geração, para as pessoas, nós que vivemos e fazemos parte de uma igreja, que muitas vezes por nosso problema, ali passar de tempos, muitas vezes nós nos entristecemos, achamos que Deus olha para nós e não nos ouve. A nossa oração parece que oramos e o céu está de bronze, parece que falamos com Deus e Ele não nos ouve, Ele não nos escuta. E quanto mais nós oramos e falamos com Deus, mais o problema se agrava em nossas vidas. Então aquele pai, entendendo o que Jesus estava falando, ele vai dizer algo para Jesus. Ele vai dizer: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, Senhor. Que nesta noite, todos aqueles que têm perdido a esperança, todos aqueles que têm vivido uma vida sem esperança, venha fazer esta oração, este pedido a Deus, pedir que Deus ajuda a vencer a minha incredulidade, Senhor. Eu quero voltar a crer, eu quero voltar, Senhor, a ter fé no Deus invisível, porém real. Ajuda-me na minha incredulidade. O tempo passou, você não alcançou. Muda a tua oração. Senhor, me ajuda nas minhas incredulidades, na minha fraqueza, Senhor Deus. Muda o meu cativeiro, me sustenta, ó Pai, na dificuldade. Aleluia, amém? Quando ele ora ao Senhor, pedindo a Ele para ajudar na incredulidade, ele vai fazer algo, pastor. E o que Jesus vai fazer quando o homem entende a mensagem de Deus? O que Deus vai fazer? A palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele ouve a oração. Então Deus vai mostrar para aquele homem
aquilo que durante a vida, durante o tempo, ele não tinha visto. Deus vai mostrar para ele, naquele lugar, o que ele queria e não alcançava. Deus vai entregar para ele ali a resposta da sua oração. O texto sagrado vai dizer, no versículo 25, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. No versículo 26, o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Aleluia! Deus nos ouve, Deus responde quando nós acreditamos, quando verdadeiramente nós exercitamos a nossa fé. E o que a palavra de Deus vai dizer de fé? Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a este monte: monte. Que monte é esse, pastor? Os problemas que são grandes, intransponíveis. Monte, sai da minha frente e vai para as profundezas dos oceanos. Jesus vai dizer que a semente do grão de mostarda, ela é a menor das hortaliças, mas quando cresce, se torna uma das árvores maiores que existem. Quando ele vai falar sobre o grão de mostarda, ele não está se referindo tão somente ao tamanho, mas à resistência, porque o grão de mostarda, ele é pequeno, mas é resistente. Se você tiver fé, ainda que seja pequena, no teu coração, você vai passar por todos os problemas, por todas as adversidades, você vai superar todas as dificuldades da tua vida. E por quê? Porque quem tem fé em Deus, tem Deus ao seu lado, andando com você, ajudando a transpor os obstáculos, porque Jesus te ama e Ele quer o melhor para você, para a tua casa, para a tua família. E é por isso que neste culto hoje, no culto de louvor e adoração, que nós nunca, jamais esqueçamos de render graças a Deus por tudo aquilo que vem em direção, vem para as nossas vidas, porque esta é a vontade de Deus para nós. Amém?